Oi, querida gente amiga da comunidade Paz e Bem e da Pós TV 247. É uma grande alegria estarmos mais um encontro que abre o dia de fevereiro, o mês de fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro. E sabem que a missão do Paz e Bem é atravessar essa tela com a espiritualidade da libertação, que às segundas-feiras temos fazendo a partir desse segmento de um Jesus revolucionário, um Jesus do cuidado, da acolhida, do encontro com as nossas angústias e com os nossos desafios. E falar de seguimento de Jesus não significa uma atitude genérica ou abstrata, mas vem acompanhada de uma exigência moral fundamental, a prática de Jesus. E foi nesse sábado agora, nesse último sábado, no dia 30, que eu aceitei um convite de um querido amigo, o Padre Jaime, de ir ao encontro de um povo de luta com uma história fantástica, um memorial gigantesco nas suas lutas, que é o Jardim Ângela, lá no campo, na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, vizinho de Campo Limpo, de Capão Redondo e de tantas outras grandes comunidades da periferia de São Paulo. E foi lá na companhia do Padre Jaime e do Padre Eduardo que nós fomos fazer um diálogo, uma manhã de diálogo lá na Sociedade Santos Mártires, no santuário, na paróquia Santos Mártires. E é por isso que eu quero conversar com vocês hoje, do que nós vivemos naquela conversa e também contar um pouco desse trabalho gigantesco que é realizado lá na Santos Mártires. Mas antes eu quero dar um recado, né? Porque a partir desse mês de fevereiro, vai dividir as segundas-feiras aqui comigo um trio de grandes amigos, de grandes companheiros, e na verdade a gente vai fazer juntos o Paz e Bem daqui para frente, de gente jovem, lutadora, que vem fazendo um trabalho incrível nas suas frentes, e que eu quero apresentar hoje para vocês, porque a partir das segundas-feiras agora, cada um vem numa segunda-feira, e eu fico sempre às primeiras segundas-feiras do mês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui está a Daiane Zito, que é uma pensadora feminista periférica, uma jovem da Pastoral da Juventude, uma mulher fantástica que atua na Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e que vai estar na próxima segunda-feira com vocês aí dialogando, trazendo diálogos, provocações, discussões. Depois, o Peterson Prates. Acho que o Peterson ele tem um trabalho que ele é conhecidíssimo na Sapopemba, aqui na Zona Leste de São Paulo, com as SEBs. Né? É um fantástico militante, lutador, um cantador também. Ele vai estar na outra segunda-feira. E, por fim, a Angélica Tostes, que é uma querida amiga de muitos anos, que atua no movimento ecumênico, na teologia do pluralismo religioso, é uma teóloga, trabalha desde a liturgia até o feminismo, refletindo os caminhos da fé e da busca do sagrado. A Angélica é uma teóloga metodista, mas vai muito mais além do metodismo e vai construir esse espaço aqui também plural das segundas-feiras. Então, é com esse trio, formando comigo aí um quarteto, que a gente vai provocar as segundas-feiras da comunidade Paz e Bem, justamente para que a gente avance para as águas profundas dos desafios que a gente tem nessa sociedade, nesse ano de 2021. Então, essa é a novidade que trazemos aqui. Mas voltando ao assunto, nesse dia 1º de fevereiro, a Sociedade Santos Mártires ela completa mais um aniversário. A Sociedade Santos Mártires tem esse símbolo aqui deles. É uma sociedade que tem um trabalho gigantesco desde o ano de 1987, quando o Padre Jaime, quando o Padre Eduardo, com as missionárias do Nome de Jesus, né? Maria José, Liliane Francisca, Cecília, servas aí do Espírito Santo, a Maria Ramalho, que é uma querida pessoa que acompanha o canal Paz e Bem e que é uma pedra fundamental da Sociedade Santos Mártires, se reúnem e fundam esse espaço
de discussão de uma sociedade mais justa e de construção disso lá no Jardim Ângela. Por que eu estou falando isso? O que é o trabalho da Sociedade Santos Mártires? O que é a referência que o Padre Jaime para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o Brasil? Vou contar um relato, né? O Padre Jaime contou uma vez que, enquanto ocorria as missas, as pessoas presentes no templo, isso nos anos 80 e anos 90, escutavam o estampido de tiros do lado de fora ali da rua, né? De violência acontecendo enquanto eles estavam na missa. Essa cena ela se repetiu diversas vezes e teve uma que marcou muito o Padre Jaime, que ele deixou o altar correndo e foi na porta fechar, trancar a igreja, porque estavam vivendo ali um estado de violência descontrolado. O Padre Jaime sempre disse que não havia, naquela época, um dia que ele não via um corpo estendido em alguma calçada do Jardim Ângela. A missão dele era ir velar os cadáveres, rezar missas de sétimo dia e consolar os parentes isolados, né? Em 1996, a ONU inseriu o Jardim Ângela no topo do ranking dos bairros mais violentos do mundo, tendo um índice de 116 mortes por um grupo de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Daí vem a urgência do Evangelho. A beleza de uma espiritualidade que ela se encarna na vida e que a beleza está em restaurar a dignidade da vida de um povo. O Padre Jaime, depois eu vou falar um pouquinho dele, do Padre Eduardo, o Padre Jaime, junto com Maria Ramalho e tantos outros aí, né? Tem a Regina, uma querida companheira que eu estou conhecendo agora lá do Santos Mártires, que faz um trabalho fantástico. Tem tantos outros que estão aí fazendo um Aguinaldo, tantos outros que estão fazendo um trabalho belíssimo da Sociedade Santos Mártires. Eles se unem e começam a construir os pilares de uma sociedade, de uma igreja em saída, na construção de uma sociedade mais justa. As caminhadas pela paz. Nesse ano de 2021 acontece a 26ª. Ano passado tivemos a 25ª Caminhada da Paz. E eu quero mostrar para vocês qual é a representatividade dessa Caminhada da Paz, justamente pelo trabalho lindo que eles fizeram nos 25 anos, que foi no ano passado, no meio de uma pandemia, que com a Verbo Filmes, com os padres missionários do Verbo Divino, fizeram um vídeo muito, muito profundo e importante para entender esse lugar de debate, de discussão, de construção da sociedade. Vejam aí. Só um minuto. Jardim Ângela começou nos anos 60, que era a moradia para a mão de obra barata na região de Marginal. Com a grande onda de desemprego nos anos 80, começou a violência. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 84, né? Então a violência era muito aqui. Eu andava tudo com medo, saía de casa com medo. A questão das desigualdades sociais é lamentável nesta região. Fruto desta desigualdade é o tamanho de violência que nós encontramos na região. E nessa lógica a gente começou a se juntar aqui na Paróquia Santos Mártires, que acabou abrindo espaço para movimentos, entidades, igrejas, para pensar como a gente organiza, como a gente conversa com essa comunidade na busca aí constante de diminuir essa violência, na busca constante da luta aí pela paz. Quando foi em 96, foi criado o Fórum de Defesa da Vida. Fórum em Defesa da Vida, ele nasce aqui no Jardim Ângela, nessa busca constante de soluções para diminuir a violência. E aí nisso começa a se reunir mensalmente lideranças comunitárias, pessoas da própria comunidade, nessa discussão de como a gente pode detectar o que causa violência, chegar no fim da violência.
Aí foi quando surgiu a caminhada pela vida e pela paz. E essa caminhada veio ajudando muito. Aos poucos, a pessoa começou a participar. Logo no começo, ninguém estava entendendo muita coisa. E depois, o pessoal foi acostumando e foi se juntando. E cada ano, o número de pessoas ia aumentando para chegar até o cemitério São Luís. Saudamos a todos e a todas neste dia de finados, 2020. Coragem, vamos em frente. Deus nos convida à vida. Este é um lugar de muita memória. Neste cemitério estão milhares de pessoas enterradas, vítimas de violência, de desatenção, descuido, desgoverno. Esse também é um lugar de memória esperançosa das pessoas que durante 25 anos lutaram e continuam lutando para que este mundo, marcado pela morte, se transforme num mundo marcado por vida. Esta fé salvação do Senhor tem, e a glória habitará em nossa terra. Oh Senhor, anuncia a paz para o seu povo. Estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor diante dos seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Nós estamos aqui novamente, gritando, denunciando que nós não queremos a morte, as vidas tiradas, a maioria jovens, pretos, periféricos. E nós estamos aqui para anunciar que nós temos esperança dos dias melhores. Vamos continuar lutando para que a gente possa superar essa violência. Nós queremos continuar unidos na fraternidade, para que todos possam ter, então, o pão, a paz e a terra. O Senhor disse a Moisés, diga a... Pão, paz e terra. Eu vou deixar o vídeo para vocês na descrição para que continuem a assistir esse belo documentário, importante documentário realizado pela Verbo Filmes em parceria com a Sociedade Santos Mártires sobre as caminhadas pela vida. Uma vida que grita diante de uma violência, de um extermínio de jovens, diante de um extermínio da população agora com a Covid-19, nesse sistema que gera, essa necropolítica que gera um ciclo de violência interminável. Mas eu queria colocar um pouco, para que vocês vissem o Padre Jaime lá no carro falando, conhecessem a Regina, conhecessem figuras importantes como o Centro de Direitos Humanos,
da região, conhecessem as lideranças religiosas como o Padre Nicolau, do Verbo Divino. Eu parei ali no pastor Ariovaldo, mas eu acho que vocês depois vão vê-lo nesse documentário. É fundamental que a gente entenda a missão do Evangelho com as práticas de um povo que tem memória, e a memória faz a gente se alimentar para os desafios do período agora que vivemos. Padre Jaime, Padre Eduardo, as irmãs religiosas, os leigos, as leigas inseridos, eles pegaram a realidade e, com a espiritualidade viva do Evangelho, conseguiram construir um cenário de resistência. Resistência contra a morte e de promoção de políticas públicas. Foi criado naquela época o Fórum Social, o Fórum em Defesa da Vida, um fórum que existe até hoje e que fomenta a construção de políticas públicas, a pressão aos prefeitos, vereanças e, no cenário nacional, também outras lideranças políticas para a construção de melhorias, pressão no cenário econômico às grandes empresas. É uma grande referência de aprendizado à Sociedade Santos Mártires. E veja que bonito, eles colocam essa frase aqui no marca-página que eles dão para a gente quando a gente vai visitá-los lá. Ser uma chama de esperança no Jardim Ângela, através de ações que valorizem a vida das crianças, de jovens e de adultos, estimulando-os à prática da cidadania. É bonito isso porque a cidadania, para esse povo que bebe a espiritualidade libertadora, está na construção de comunidades, de convívio. E eles têm duas memórias muito importantes que eu comentei agora, né? Os fóruns sociais da Zona Sul que eles realizam para pensar essa região que é uma cidade, como a Zona Leste onde eu estou, a Zona Sul do outro lado é uma grande cidade que a gente precisa começar a construir políticas públicas autogestionárias dessas regiões. É para aí que a gente pode caminhar com um cenário de política cada vez mais voltada para o povo que a gente precisa ainda conquistar. Mas eles têm uma memória muito forte ali nessa caminhada. Santos Dias. Vocês devem conhecer Santos Dias, que foi uma grande referência na luta da pastoral operária. Foi morto pela polícia em 1979, portanto há mais de 40 anos. Mas ele é sinônimo da luta contra a desigualdade. Ele foi morto panfletando na frente da fábrica onde trabalhava. E até hoje, nessa caminhada, o povo volta lá e inscreve no asfalto: aqui foi assassinado pela Polícia Militar, às 14 horas, o operário Santos Dias, em 30 de outubro de 1979. Né? O rito ocorre todos os anos, desde que Santos Dias morreu, e desde 87 o Padre Jaime organiza essa importante ação de resistência, que foi morto lá na fábrica Silvânia, na Zona Sul de São Paulo. Eles são fundamentais para a nossa história, essas pessoas que lutam e resistem todos os dias. Eu saí de lá muito animado. Veja a história do Padre Jaime e do Padre Eduardo, né? São padres irlandeses. Eles são frutos da Sociedade de São Patrício para missões em países estrangeiros, né? Eu conheci a Sociedade de São Patrício, teve alguns padres que atuaram aqui na Zona Leste, mas há 2 anos atrás a gente fez um retiro para pensar a missão da sociedade aqui no Brasil. São bons padres que estão lutando. Aí tem entre eles um bispo, Dom Derek, que é bispo lá de Primavera do Leste. E eles todos partem, eu acho que de uma premissa muito importante que a gente conhece com Martin Luther King, naquele livro que ele fala: a partir daqui, aonde vamos? Caos ou comunidade? Caos ou comunidade, que é o que nós vamos buscar. E se estamos ao meio ao caos, como a gente garante e constrói a continuidade dessa profecia? Foi essa provocação que o Padre Jaime me fez para ir encontrar essas lideranças lá da comunidade Santos Mártires. E eu fui muito provocado a falar sobre essas duas experiências. A IPDM, Igreja Povo de Deus Movimento, que temos aqui na Zona Leste de São Paulo, e a Economia de Francisco e Clara, por uma coisa que o Padre Jaime despertou muito fortemente lá, que são as casas de Francisco e Clara. E vamos então conversar sobre o que a gente falou um pouquinho agora,
com o Padre Jaime e com o povo da Paróquia Santos Mártires, né, da Sociedade Santos Mártires. Nós estamos vivendo um tempo em que as grandes lideranças de profecia da nossa igreja, como Padre Jaime, Padre Eduardo lá na Zona Sul, o nosso querido Padre Chicão que partiu aqui, Padre Júlio Lancelotti, Padre Paulo Bezerra, tantos outros padres, bispos, religiosas que são referências, eles estão envelhecendo, e como a gente começa a buscar caminhos para que haja uma continuidade nessas lutas que eles iniciaram. Há uma coisa curiosa que está acontecendo, que é a renovação de um ciclo da teologia libertadora, com novas lideranças jovens. Vocês estão vendo no canal Paz e Bem, se não viram, vão ver agora, aos cursos do Evangelho de Marcos, que o nosso querido monge Marcelo Barros está organizando, mas ele está chamando jovens, eu vou poder estar nesse encontro também, que são jovens que trabalham no movimento Espiritualidade Libertadora, né? Um ciclo de formação de jovens para a Teologia da Libertação, que surgiu em 2014, justamente para renovar os lutadores e as lutadoras por uma sociedade mais justa e que empenhe-se em falar: nós fazemos teologia da libertação. E isso é muito bonito porque nós temos hoje um cenário de diáspora, né? Muitas boas lideranças de tantos lugares que precisam se reunir para construir espaços de pertencimento. Assim é aqui a IPDM aqui, que reúne gente de diversas regiões que buscam uma espiritualidade libertadora. E assim também é o Padre Jaime, junto com a Sociedade Santos Mártires, lá que tem um monte de gente de luta que precisa de um espaço de alimento da fé e da espiritualidade. E isso pode ser conhecido como os desafios, né? Os desafios que nós temos para o tempo de hoje, que é o pluralismo religioso, que é não construir somente para a manutenção do próprio espaço e do pertencimento das instituições, mas para o fortalecimento de comunidades que são pluralistas, que se encontram com a diversidade e, pela diversidade, tecem uma nova teologia. E isso tudo está no nosso querido Papa Francisco, com a cultura do encontro. A cultura do encontro que é feita pela proximidade, mas também pelo conflito. A gente não pode negar que a gente reúne as pessoas hoje para causar um conflito nas suas ideias, para que elas vejam além da realidade superficial que nós somos jogados, arremessados. A gente precisa ver muito mais além disso. E a IPDM, esse jeito de ser igreja, ou um jeito da igreja ser, é um lugar importante para a gente cultivar uma fé que é baseada no cuidado com o outro, no amor ao próximo, o amor a Deus, como imperativo mútuo, que ocorre mutuamente na prática da nossa fé. É muito importante esse lugar de que o pertencimento à igreja hoje ele vai começar a se dar, à Igreja Católica, vai começar a se dar de uma maneira mais diferente, que é uma maneira das múltiplas formas de pertencimento a essas fés. Os desterritorializados que estamos, por não termos no nosso território pertencimento, comunidades, vão buscar em outros territórios uma forma de se fortalecer. E as comunidades eclesiais caminham por aí. Foi isso um pouco que a gente conversou. Um segundo ponto que a gente conversou foi das casas de Francisco e Clara. Eu saí com uma sensação muito forte desse encontro de que repartir a terra, o nosso chão, é uma forma de educarmos para uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Por isso que a gente precisa cultivar a nossa terra, né? Repartir o nosso chão. As casas de Francisco e Clara são uma iniciativa muito rica que começa a surgir aqui no Brasil. Padre Wilson lá em Florianópolis, Padre Jaime junto com a Sociedade Santos Mártires, agora aqui na zona sul de São Paulo, justamente para cultivar essa ideia de que nós precisamos de espaços que cultivem uma espiritualidade plural e o pertencimento de diversas lutas se achegue lá para construir, de fato, uma agenda de luta, uma agenda de organização, algo mais amplo do que simplesmente as lutas divididas que as pessoas estão inseridas. Esse é um grande desafio para o nosso tempo.
E essa é o que a Sociedade de Santos Mártires está abraçando agora. As Casas de Francisco, ser uma igreja, povo de Deus em movimento, ter esse compromisso de que Deus está na história humana, em meio às suas tensões, em meio aos seus êxitos e seus conflitos, mas encontrá-lo supõe busca. A Sociedade de Santos Mártires, ela segue o caminho da busca, uma busca de um evangelho da vida que se dá no meio do nosso povo. E nós nos alimentamos pela vida desse povo que faz a luta e a resistência. E nós daqui, cada um no seu lugar, vai fazendo as suas resistências também. Vamos construindo territórios onde a gente pode se sentir pertencido e construir resistência. Chega do neoliberalismo que nos causa desterritorialização, ou seja, a gente não tem povo e comunidade para partilhar. Construímos espaços de pertencimento e irradiamos esperança. Vamos juntos, cada um no seu lugar, construindo, e saudamos hoje a Sociedade Santos Mártires por seu aniversário, pela sua luta e sua resistência. Saudamos a vida e a luta de Padre Jaime Crowell, saudamos a vida e a luta de Padre Eduardo, das irmãs, da Maria Ramalho e de tantos outros que fazem a vida brotar na resistência e na luta. Amigos e amigas, paz e bem. Muita saúde, vacina, uma renda emergencial para o nosso povo e, sobretudo, que a era do genocídio acabe e que a gente destrone os poderosos que nos oprimem. Um grande abraço.